Hello, hello! É com muita alegria que estamos aqui para mais um episódio do nosso Ferro Talk, o podcast do marketing. Hoje eu acordei e pensei como eu sou grata por ter esse canal e por ter agência e por receber nessa mesa tantas pessoas especiais. E hoje eu tenho uma convidada que tem uma história comigo, tem uma história no marketing, tem uma história na Ferro Marketing também, e eu quero poder dividir com vocês para que vocês conheçam essa preciosidade maravilhosa que posso chamar de amiga querida, Natália Spudaro. Bem-vinda! Obrigada, Tami! Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Eu já vinha convidando essa mulher há algum tempo para estar aqui, mas vocês acham que a minha agenda é lotada? Vocês não têm noção, entendeu? Ela não conseguia uma agenda para mim, mas a última vez que ela esteve lá na Ferro, a Nath, com uma cliente que é nossa cliente em comum, que nós temos, eu vou contar um pouco mais depois dos nossos projetos juntas, eu falei pra ela, tá, daqui a 2 ou 3 semanas, né? É agora ou nunca. É agora ou nunca, vamos nesse, porque olha, eu tô convidando ela há tempo, e aí ela aceitou e eu fiquei muito feliz, Nath, tô muito feliz de tu estares aqui. Eu também. Vou te apresentar com o meu olhar e depois tu te apresenta com o teu. Eu conheci a Nath numa oportunidade de ela trabalhar na Ferro há algum tempo atrás, né? Mais de ano. E trabalhamos juntas. Ela esteve 3 meses, né, Nath, na Ferro. No primeiro momento que eu conversei com ela na nossa chamada de vídeo, eu pensei, ela vai trabalhar na Ferro, ela vai me ensinar e depois ela vai embora. Eu sabia disso desde o começo, porque eu sempre soube, desde o primeiro instante que eu conversei contigo, que tu não eras um passarinho numa gaiola. E não que a Ferro seja uma gaiola, mas tem algumas pessoas que têm uma força dentro de si, têm uma vontade de fazer acontecer do seu jeito, com a sua personalidade e querem colocar o seu nome nas coisas. E tá tudo bem, porque o mundo não é feito só de um formato, só de um tipo, né, de profissional. Se todos fossem assim, nós não teríamos hoje agências e pessoas dentro do nosso time. Então as pessoas, elas têm perfis diferentes, né? Tem perfil executor, tem perfil de bastidor, tem perfil de criação. Então assim, eu soube desde o começo. Eu já falei isso pra ti, né? Já. Um dia eu soube isso desde o começo, mas mesmo assim, eu quis que ela viesse e foram 3 meses. Foi uma troca muito genuína. Eu sempre tenho muita gratidão, assim. Todos os lugares que eu vou, que eu posso tocar nesse assunto, eu sempre toco. Porque a gente teve, além dessa troca, a gente cresceu muito juntas. A gente conseguiu construir muita coisa juntas, né? Criamos muitas coisas que hoje provavelmente tu leva dentro da tua agência, eu levo dentro da minha. Então, acho que nada é por acaso, né, Tami? Com certeza. E eu sou muito grata, assim, e sempre penso, né? Deus, ele une propósitos. Então, se hoje a gente tá aqui nessa mesa, é porque a gente fez uma escolha lá atrás. E agradeço muito, de coração, todo esse nosso caminhar juntas até hoje, né? E que ainda vai ser muito longa a nossa caminhada. Com certeza. Porque cada vez a gente tá mais em projetos juntas. E eu te uso um exemplo pra Ferro. Além, obviamente, do teu profissionalismo, de tudo que eu falo bastante, que tu me ajudou a subir o nível dos processos e das entregas, né? Porque a Nath é uma pessoa que, assim como eu, médio não tá bom. Então ela quer sempre perfeito, sempre excelente. A gente fez um lançamento juntas na Ferro no começo, daqui a pouco a gente vai falar também sobre lançamentos. E eu pensei, é esse padrão aqui que eu quero. Eu quero que seja sempre assim. Então, assim, quero que tu saiba também que tu levantou a nossa régua. E eu falo isso com a maior humildade, sem problema nenhum. Eu acho que um dos maiores diferenciais hoje, também da Ferro, é ter este pensamento de que precisamos melhorar. Sempre. Sempre precisamos melhorar, precisamos ter mentores, precisamos ter pessoas na nossa mesa que sobem a nossa régua, que trabalham junto, que falam, olha, não acho que tá tão bom. Porque é muito fácil estar em mesas com pessoas que acham incrível tudo que a gente faz. Exato. Isso nos coloca numa zona de conforto muito perigosa. Então eu tenho sempre esse cuidado de ter ao meu lado pessoas que me desafiam e dizem, acho que não tá bom, acho que essa ideia não é suficiente. Então, quando o cliente fala, gostei, a gente já fica preocupada, né? A gente fala, não é isso que a gente quer ouvir. A gente quer o quê? Amei! Eu e a Natália, quando o cliente fala gostei, a gente chama no privado. Odeza, vamos mudar aqui. Vamos melhorar, Odeza, que é a nossa designer. Acho que não. Acho que não foi isso. E eu, como eu tava falando, eu te uso de exemplo na Ferro, em um sentido, quando às vezes a gente vai se desconectar de alguém de dentro do time, né? Se a gente vai, enfim,
ter uma pessoa que vai se desconectar do time, ou até mesmo quando eu contrato. Eu fiz uma contratação essa semana e eu novamente usei de exemplo e falei: entrar na Ferro e um dia sair da Ferro não é um problema. É o processo natural. Algumas pessoas vão ficar 3 meses, 1 ano, 2, 5, Deus queira que fique muito, mas eu prefiro muito mais uma pessoa que fique menos tempo na Ferro entregando o seu 100%, do que uma pessoa que fique comigo 10 anos entregando 50%. E que quando a gente vá fazer esse desconectar das marcas, que isso seja feito de uma maneira que deixe a porta aberta. Então eu te usei de exemplo, eu falei, quando a Nath esteve no nosso time, porque claro, as meninas dentro da Ferro, elas têm... acho que a palavra não é curiosidade, mas elas têm um determinado também respeito com a tua posição dentro da agência. Sim. Assim como a Rai, né? Que quem acompanha a Ferro, quem é cliente da Ferro sabe quem é a Rai, que é a Raiane Traspadini. Ela toca projetos especiais com a Ferro, assim como a Nath, são parceiras da agência. E existe um determinado respeito mesmo. Sim. Eu acho que não é só respeito, elas têm um carinho, elas olham com isso, poxa, elas estiveram na Ferro como, né, social medias internas da Ferro e depois saíram da Ferro e hoje tem as suas agências e prestam, a Nath com a SPD Agência, que é a agência dela, que a gente já vai falar um pouco mais sobre a construção dessa marca que tá vindo com tudo, e a Rai que tem a Mais Fashion Marketing, né? Então, elas olham pra isso com muito respeito. E eu falo, como é importante a gente sair e deixar a porta aberta. Então, assim, tu não deixou uma porta aberta, né? Tu deixou a sala inteira aberta. Pelo teu profissionalismo até o último dia, entregou todos os processos, deixou as coisas prontas pra depois. E às vezes, né, hoje tu como empresária que tem agência sabe disso, como às vezes esse desvincular com o time é algo complexo. É muito. Né? Então, tem muitas pessoas que realmente, assim, entram como furacão e saem como um terremoto. Então, quando a gente realmente tem esse cuidado, a gente deixa essa porta aberta. E eu acho que tu fez isso, e isso fez com que hoje a gente estivesse em tantos projetos juntas, né? Com tanta frequência. A gente mal finaliza um, eu já tô te ligando de novo, né, Nath? Quase nunca temos férias. Quase nunca temos férias. E a Nath falou uma coisa na minha mesa semana passada que eu fiquei bem orgulhosa. Ela falou assim, como é que é? Tu disse que tu não toca tantos projetos com parceiros, né? Não, na verdade eu nem tenho mais agenda, né? Mas daí como é você, eu sempre dou ali pra Tami, a gente consegue. A gente dá um jeitinho. Sabe o que eu falo pro meu cliente? Às vezes meu cliente fala assim pra mim, Tami, você me indicou tal fotógrafo, você me indicou tal videomaker, você me indicou tal agência pra trabalhar em parceria, eu falo, vocês sabem que eu não ganho nada com isso, né? Mas tem uma coisa que eu tenho com essas pessoas, preferência. E muitas vezes preferência é muito melhor do que comissão. Então, assim, porque quando a gente tem uma relação de preferência, o poder de poder chamar e falar assim, Nath, é o seguinte, aquele cliente eu preciso de um apoio, eu preciso muito de um apoio hoje. Eu sei que tu tá com as tuas coisas aí, mas eu tô com este pepino aqui pra resolver. É a pessoa ter uma relação de preferência e de respeito contigo que ela vai parar pra resolver. Então isso é muito mais importante do que comissionamento. Com certeza, e a gente sempre resolve, né? A gente sempre resolve, eu acho que... A gente sempre dá um jeito de ir lá entregar o nosso melhor. Então, acredito que é como a gente já falou, né? Nada é por acaso. Estamos aqui por um belo motivo. Com certeza. E continuaremos trabalhando juntas sempre, porque, acima de tudo, nós sabemos a nossa régua. E a gente tá aumentando cada vez mais ela. Cada vez mais. Os clientes agradecem, todo mundo fica feliz. Ô, Nath, a gente tem uns projetos bem desafiadores, né? A gente lançou um infoproduto esse ano, foi bem desafiador. E eu e a Nath, a gente conversou sobre isso. O quanto isso também subiu a nossa régua. Do que fazer e do que não fazer. Né? Então, a gente vai aprendendo... Aprende na prática, realmente, né? Tem muita coisa que, teoricamente, a gente faz um curso e a gente sabe, mas quando a gente vai executar... E eu acho, Nath, que um dos pontos que eu mais te admiro, assim, na tua carreira é tu seres uma menina muito estudiosa. Então, eu acho que nisso a gente se assemelha muito. Sempre estudando, pesquisa. Quando ela fala assim pra mim, Tami, não consigo entregar isso aqui em 24 horas, eu vou entregar em 48. Eu sei que não é porque ela colocou N demandas junto disso. É porque ela tá estudando. Ela fica, faz todo o estudo dela. Quando ela traz é profundo. Tem todo um roteiro, tem todo um detalhamento. Gente, assim, ó, parênteses, tá? Se a mulher não fosse tão cara... Não é tão cara que ela tem o seu valor agregado. Ela já cuidava...
do meu Instagram há muito tempo. Um dia eu comentei isso com a minha mentora, com a Raíssa Tomás, eu falei... Daí ela falou assim, aí também é estranho, né? Tu contratar outra agência pra cuidar do Instagram da tua agência. Daí eu falei, é estranho, mas se fosse a Natália, não teria problema. Porque eu sei que ela viria pra mim com um roteiro pronto. E, gente, quando ela faz um roteiro pra um cliente gravar um conteúdo, e... ela é muito forte nisso. Então, assim, quando ela traz um roteiro para um cliente gravar um conteúdo, ela fala, agora você vira para a direita, nessa parte do vídeo. Agora, a esquerda, de frente para a luz. Agora, mais escuro. Então, assim, ó, o nível de detalhamento, né, Nath? É isso que faz a diferença, né? Não, super, super. Por isso que eu vou trabalhar contigo, porque tu é muito detalhista. E eu acho que realmente são esses diferenciais que fazem a gente entregar os projetos para os clientes e... a gente perceber que realmente coloca no mercado uma marca, ou Exato. cuida de um Instagram, ou faz um rebrand com tanta força, né? O cliente, os olhos brilham, né? Eu acho que essa é a nossa régua. Quando a gente faz a apresentação de um projeto, o cliente olha pra gente assim e fica... o olho, né? O olhar de estudo. Então, eu acho que esse é o nosso foco. É sempre entregar o nosso melhor com profissionalismo, que eu acho que é a nossa... prazos, né? Prazo. Se a gente não tiver prazo, a gente não consegue entregar nada. E a gente gosta de fazer... tudo de forma tranquila, para que o cliente também consiga sentir como que vai ser essa entrega. Porque tudo que vem de forma muito rápida, amanhã eu já te passo. Muito instantâneo. Não vai. Não demonstra o valor agregado que tem no trabalho, né? Então, fica muito raso. Exatamente. E como o nosso diferencial é justamente esse, é mergulhar nas marcas, né? Tanto o meu quanto o teu, a gente sabe muito bem da importância da gente estudar a marca ao fundo. Quando a gente tá lançando uma marca, a gente não tá só fazendo mais um projeto. Não, a gente está sendo um pilar importante na construção de uma marca que vai perdurar. Não se sabe quantos anos, mas a gente está trabalhando para isso. Então, a gente não pode ter esse desleixo de, semana que vem tá pronto. Não, vamos estudar, vamos trazer nosso olhar. Se tiver que ajustar, a gente ajusta. Pra gente realmente ver aquela marca ali crescendo, né? Aquele proprietário em frente daquela marca, aquele fundador realmente tendo orgulho de falar o nome da sua marca. Então, acho que isso é o fator principal quando a gente faz uma entrega de um projeto. A gente acredita no projeto e faz o cliente acreditar ainda mais naquilo que era só uma ideiazinha um dia na cabeça dele. Eu acho muito incrível quando o cliente fala assim... aí vocês parecem mostrar, fica parecendo que é fácil. No sentido de... porque pra gente tudo é possível. Então, assim, quando o cliente vem, né, Nath, pra um projeto, a gente já organiza, a gente tem que posicioná-lo. Então, vai ter sessão de fotos, vai ter sessão de vídeo, a gente vai fazer a identidade visual dele do zero, depois a gente vai criar todo o conteúdo, né, a gente faz tudo isso juntas, e aí depois, quando ele olha no final, ele vê que aquilo ali, a empresa dele tá no mercado, né, tá construída. E, Nath, eu queria que tu contasse um pouquinho. A minha história as pessoas já sabem, né? Eu já trouxe aí algumas vezes minha história no marketing, mas tu já tem 6 anos, né? Trabalhando dentro desse segmento. Eu sei disso, mas eu queria que tu contasse um pouco a tua história, como que tu aconteceu no marketing, mas principalmente, que a gente gosta, claro, né? De contar o início, mas eu queria que tu falasse um pouco, fizesse um link com o teu momento atual, né? E... contasse um pouco desse teu processo de estudo, porque isso é uma das, como eu já falei aqui, né, é uma das coisas que eu mais te admiro, assim, tua capacidade de se aprofundar nos conteúdos e os cursos que tu faz. A Natália é uma das pessoas que eu conheço que menos tem medo de dar preço no seu trabalho. Isso ela me ensina muito também. Principalmente no começo. Ela tem um preço, aquele preço ali. Se quiser fazer à vista, ela dá um 0,5% de desconto. Ela deixa bem claro que ela não tá trabalhando por dinheiro. Então, assim, claro que o dinheiro é consequência, mas ela deixa muito claro que aquele é o valor do trabalho dela. Então, ela se posiciona muito nesse sentido e isso é uma coisa que tu me ensina muito. Às vezes, quando o cliente começa a pedir muita flexibilização, eu me lembro. Mas se fosse a Natália, não é flexibilizar. E eu penso, né? Porque a gente tem esse valor, então, agregado. E nesse ponto eu acho também um super diferencial. Mas conta um pouquinho da tua história pra gente. Perfeito. Então, Tami, eu gosto muito de contar, né, da minha história, porque tenho muito orgulho, né, da minha caminhada. Os meus pais, eles, desde que eu nasci, eles sempre estavam ali à frente, empreendendo e tudo mais. Então, eles são da área, né, de exportação e importação de produtos ópticos. Ou seja, eu cresci já limpando óculos, eu cresci já ajudando a minha mãe a atender clientes, eu cresci já
antes mesmo do termo marketing existir, das pessoas falarem o que é marketing, eu já estava ali, de certa forma, fazendo uma edição básica no celular, ou, enfim, mandando fotos dos óculos para os clientes. Então, eu sempre estive envolvida nesse processo do marketing, mesmo sem saber os nomes que se dava a tais funções ou tais segmentos. Então, ao longo desse caminho de construção com os meus pais, isso fez total diferença. E essa parte do estudo veio muito da minha família, porque o meu padrasto e minha mãe, eles sempre me traziam essa informação. Você não pode ser só um rostinho bonito. A minha mãe sempre me falou isso. Minha filha, cresça para ser lembrada, né, por quem você é, e não apenas porque linda você já é. Ela sempre fala isso pra mim até hoje. Linda tu sempre é, tu já nasceu linda. Então, busque sempre ser lembrada por outros fatores. Então, eu sempre carreguei isso muito comigo. Está sempre estudando, né? Eu não me acomodo. Eu vejo, assim, que isso é o principal diferencial, assim, que eu vejo em relação a outras pessoas da minha área. Eu não sou acomodada. Se eu vejo que algo começou a ficar muito... Eu comecei a pensar demais sobre algo, é porque eu preciso melhorar esse algo. Então, eu sempre trago esse link. Se eu tô fazendo algum projeto em que eu não tô conseguindo executar ele de uma maneira simples... Começa a ficar meio arrastado um ponto específico, tu já tem esse sentimento. Eu já ligo o alerta. Estudar mais. Paro tudo que eu tô fazendo. Até porque tu é muito ligado em tempo, né? O tempo que demora pra fazer as coisas. Exatamente. Eu tenho esse mindset de perceber, ó, tô demorando muito nisso aqui. Eu preciso recapitular ali... Vou ali, começo a estudar, faço minhas pesquisas, paro um pouquinho, amanhã eu volto nesse projeto. E assim eu continuo. E eu faço isso, né, desde que eu me entendo por gente. Fazia isso no colégio, fazia isso em trabalhos na faculdade, né? Eu sou da área de administração. Ao longo desse caminhar de estudar essa área, eu me apaixonei pelo marketing ainda mais. Eu tive um professor que eu nunca vou esquecer. Se ele estiver ouvindo esse podcast, ele vai, com certeza, ficar muito feliz, que é o Cordioli. Foi meu coordenador de curso, inclusive. Vamos enviar o podcast pra ele. Ele era o meu coordenador de curso e ele falou pra mim uma vez e falou: eu tenho certeza que tu vai trabalhar na área do marketing. E eu nunca mais esqueci essa convicção que ele me deu. A gente estava apresentando um trabalho, uma colega minha chegou pra apresentar o trabalho sem saber a parte que ela ia falar. E daí eu olhei bem sério pra ela e falei: tu não tá preparada pra apresentar? E ela: não. Eu falei: então não apresenta. E eu falei muito, muito sério, assim, com ela. E a sala inteira ficou um silêncio, assim, sabe? Aí o professor me chamou no canto e falou assim: tu falou isso pra tua colega? Eu falei: sim, porque ela não estava preparada e todos nós nos preparamos. Então, a gente tá aqui com essa responsabilidade de entregar. Ele me chamou no canto e falou: tu vai trabalhar na área do marketing, Natália. Porque é sobre isso. Aí eu nunca mais esqueci. E trouxe isso pra minha vida, né? Em todas as empresas em que eu passei, em que eu trabalhei, eu sempre me preocupei, sabe, Tami, em deixar essa porta aberta. Eu nunca saí de nenhuma empresa com algum conflito ou com algum feedback negativo. Muito pelo contrário, sempre eu que busquei estar sempre melhorando. Em todas as empresas que eu passei, sempre eu que me desvinculei da empresa, porque eu senti que, como eu falei, eu não gosto de nada que me deixe acomodada. Se eu chegar num lugar e passou algum tempo eu perceber, daqui eu não vou sair, não vou conseguir evoluir, então tá na hora de eu ter um novo desafio. Eu acho que é justamente esse desejo de estar sempre buscando novos desafios é que vão nos aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Então, eu gosto muito, muito de olhar assim pra trás e ver toda essa caminhada que eu fiz, porque foram experiências que me trouxeram onde eu tô hoje. E isso é muito legal, porque a gente olha e analisa todos os pontos que a gente passou, alguns pepinos que a gente passou, alguns sapos que a gente tem que engolir ao longo do caminho. E isso nunca acaba. Nunca acaba. E quando a gente é mais nova, assim, a gente pensa: eu preciso ficar ouvindo o que essa pessoa tá me falando. E eu reconheço que eu fui madura o suficiente pra escutar. Eu não, né, nunca bati boca com ninguém, mas eu sempre soube lá no fundo que eu falei: um dia essa pessoa vai me ver, né, em outro momento, em outro lugar, e vai fazer sentido a posição que eu tô tomando hoje. Então eu sempre carreguei isso comigo, de ter a clareza de saber onde eu quero chegar. Então eu acho que isso é o que nos move, né? No entanto, quando eu entrei na tua agência, eu peguei e falei bem assim, eu comecei a conversar contigo, ainda falei pra minha mãe, eu falei: mãe, assim, eu conheci uma dona de uma agência, eu sei que eu não deveria trabalhar lá, porque um dia eu quero abrir a minha, mas eu gostei tanto nela, eu acho que a gente vai aprender tantas coisas juntas. A minha mãe só falou: filha, vai. Se tu sentiu isso no teu coração,
vai, porque raramente tu se arrepende. E eu segui, sabe, Tami, porque acredito que é como a gente já conversou várias vezes. Deus, ele une propósitos. E foi maravilhoso ao longo desse tempo em que a gente trabalhou juntas. Aprendi muitas coisas, vou carregar essa bagagem. A gente continua aprendendo muitas coisas juntas, né? Porque a gente tá sempre trabalhando juntas. Mas é aquilo que a gente sempre leva no coração, né? Deixar a porta aberta e ter a consciência tranquila. Se a gente tem a consciência tranquila, tudo fica mais leve, tudo faz mais sentido. Então é isso que eu carrego, em trazer sempre pro meu dia a dia essa leveza, mas com comprometimento, com responsabilidade, para ser sempre lembrada, né, por além. Que a nossa beleza, a gente sabe que nós somos lindas, né? É bem isso. Mas a gente tem que... E eu acho que, sobretudo, né, Nath, pensar como agência, até para desmistificar um pouco, e é muito como eu acredito, agora falando até de empresa, não só para o marketing, né? Falando de todo tipo de empresa. Eu acredito muito que a gente pode, sim, buscar parceiros leais. A gente não faz parceria com qualquer empresa, porque quando eu escolho trazer um projeto que o contrato é o meu cliente, né? O cliente me procurou, existe um contrato meu com ele. Quem já teve algum tipo de relação com a Ferro sabe como a gente é correto com essa parte, assim, né? Jurídica, fiscal, etc. E aí, parte da entrega desse projeto depende de uma outra empresa, que é como quando eu contrato a SPD, quando eu contrato a agência da Natália, tem toda uma seriedade, também os nomes, então a gente tem que cuidar com quem a gente se vincula, mas ao mesmo tempo nós não podemos nos fechar, porque o que acontece? Existe uma limitação de capacidade produtiva. Toda empresa tem uma limitação de capacidade produtiva. Então, quando eu pego um projeto de lançamento, o cliente senta na minha mesa e ele quer lançar uma marca, ou ele quer reposicionar a marca que ele já tem. A gente faz bastante, né, Nath? Ou nova empresa, ou reposicionar. Agora a gente está trabalhando, inclusive, no reposicionamento de um projeto. E já tô com outro cliente engatilhado também para um reposicionamento que você saberá, você será chamada. Então, a gente tá trabalhando com reposicionamento. Então, quando a gente olha para isso, a gente realmente, assim, tá vinculando as duas, né, as duas marcas, e a gente precisa que essas marcas sejam alinhadas, mas a gente não pode se fechar, porque hoje eu tenho todo o processo da Ferro, todos os meus clientes fixos de contrato que não são projetos nem de lançamento, nem de reposicionamento, e eu não tenho como pegar a minha equipe e incluir esse projeto dentro da minha equipe, exceto do setor de marketing, que a gente tem a nossa própria designer e ela faz essa parte do projeto. Então, realmente, eu preciso buscar forças. E eu também entendi isso com o mindset de empresa que eu tenho. Por que eu vou negar projeto? Por que eu vou dizer para o cliente que eu não posso fazer o projeto dele? Vou dar um exemplo. Eu só vou ter o podcast da Ferro quando eu tiver a minha sala do podcast com a minha estrutura. Tá? Quanto tempo vai demorar para fazer esse podcast? Não, eu vou procurar uma empresa parceira, tanto que a gente grava, né, todos os podcasts na mesma empresa, que é no Estúdio 311, que é do Marlon, que se tornou um parceiro da Ferro. Então, assim, a gente caminha com ele. Ele é a pessoa que eu ligo e falo, amigo, eu preciso de apoio, eu preciso, me encaixa nessa agenda, edita esse Reels pra mim agora, me ajuda. Então, eu não vou esperar ter a minha sala, eu não vou esperar que eu consiga contratar uma Natália para trazê-la para dentro da Ferro, para daí eu começar a dizer sim para esse cliente. Então, isso também é mindset que tem empresa. Se você tem um produto e você não consegue atender esse produto porque você tem uma demanda interna que você não consegue absorver, teu dinheiro tá na mesa. Então, assim, vamos se virar, o que a gente pode fazer para encaixar? Exato. E aí eu pensei, não. Quando a Natália esteve dentro da Ferro, ela fez um lançamento comigo e foi impecável. Isso, né, anos atrás. Eu vou chamá-la para os novos projetos. E assim foi indo e a gente desenvolveu vários projetos juntas. E hoje eu tenho muito orgulho de te ver com a tua agência. Assim, né? SPD é o nome da agência da Nath, e que é a abreviação, né? São ali do sobrenome dela, que ela é Spuldaro, que é um nome forte, e eu gosto muito disso. Sempre chamo ela pelo nome, eu falo para as pessoas, quem vai estar no projeto é Natália Spuldaro, eu acho que o sobrenome tem uma força, né? Sim. Vocês devem imaginar que eu gosto de sobrenome, né? Olha o nome da Ferro. Então, eu acho que não é genérico.
Eu acho que é bem forte. E eu queria que tu falasse um pouco dessa tua nova fase. Eu vejo que agora tu estás com a tua agência estruturada, com o teu time interno, como que tá acontecendo essa estruturação. E principalmente, queria que tu falasse, eu já sei, mas eu queria que tu falasse o teu olhar, o que tu tá buscando de diferencial para tua agência. Né? Por exemplo, na Ferro a gente busca um diferencial que é estratégias offline. Eu acho que é isso que nós somos mais fortes hoje. Né? A gente tem todo o nosso posicionamento digital, mas hoje eu me considero e te considero, porque eu vejo que tu trabalha muito no off, como uma estrategista de marketing e não só uma estrategista digital, porque cada vez, quanto mais eu estudo, mais eu entendo que os diferenciais estão no offline. Então, o digital, ele basicamente reflete um offline bem feito. Exato. Então, eu queria que tu falasse um pouco dessa fase da tua agência e o que tu estás buscando trazer, né, de diferencial para o mercado, que eu acredito que vai ser no offline. Vamos ver se estou certa ou errada. Então, Tami, está sendo muito incrível essa nova fase, né, à frente da SPD. Não imaginava, na verdade, que ia ser um sucesso assim tão... Não digo que é rápido, né? Porque rápido não é. São 6 anos ali trabalhando, estudando. Colhendo os frutos agora. Exato. Mas desde que eu decidi, né, realmente estruturar, trazer esse brand... Inclusive, nós fizemos mentoria de estruturação de agência, tá? Verdade. Foi muito especial legal. Nossa estruturação, né? Verdade. De setores e funcionamento, tá? Pode falar. E quando eu decidi realmente tomar a frente, trazer esse brand, essa marca, esse novo olhar, essa nova forma, né, de fazer as coisas no online e no offline, eu não imaginava que queria repercutir assim tão rápido, né? Porque a gente sabe que existe um tempo de maturação e tudo mais de marca. E no segundo mês já que eu resolvi estruturar, eu já tinha, meu Deus, alguns clientes ali para atender. Ainda tô com uma lista ali de clientes que eu ainda não posso estar absorvendo, porque essa é a minha principal preocupação. Eu não atendo qualquer cliente que vem me procurar. Não, a gente faz uma reunião, a gente analisa, vê se ele realmente está preparado, né? Porque a minha agência exige que o cliente esteja preparado. A minha agência não é uma agência assim, acabei de criar uma marca aí, não tenho muito foco, não sei para onde ir. Não vou criar nenhum conteúdo, não vou te entregar nenhum material de qualidade. Exato. Não tem como, né? Não procure a SPD, porque nós não conseguimos trabalhar dessa forma, né? Realmente a minha agência é para quem realmente quer fazer um negócio acontecer. Para quem realmente chega junto, para quem eu mando o roteiro e a pessoa... Beleza, Nath, não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Porque a gente entende que a gente precisa dar o suporte para o cliente. Mas se o cliente não fizer a parte dele, não fizer a tarefinha de casa, não tem como a gente fazer nossa. Né? É uma troca. É o famoso ajude o próximo, mas não faça parte dele. Exatamente. Então, a minha agência, ela justamente surgiu com esse intuito de empreendedores que eu quero fazer acontecer, mas eu preciso de alguém que caminhe junto comigo. Então, ela surgiu justamente para isso. Então, hoje, a minha agência já tem, né, uma equipe estruturada. A maioria dos nossos clientes não estão aqui fisicamente, né? Diferente da Ferro, que hoje tem o seu espaço físico maravilhoso. A minha agência atende clientes no Brasil e fora do Brasil. Então, acho isso muito legal, porque a gente consegue trazer... muitas ideias, né, ao longo aí, fora mundo e tudo mais, isso enriquece muito a entrega do que a gente faz e eleva a nossa régua, né? Esse teu nicho, né, a Nath tem muito cliente nos Estados Unidos, foi algo que, na verdade, essa é a comunidade brasileira que está nos Estados Unidos e precisa de apoio e muitas vezes quando a gente recebe clientes também que são de fora, eu penso, não é o meu perfil. E a gente tem que entender qual é o perfil. Porque assim, o tráfego lá funciona diferente, gente. Outro país é de outra maneira, funciona de outra forma. Então, não adianta querer aplicar aqui, né, onde a área do cliente é totalmente outra. Então, assim, eu acho que tu teres... não que ela não atenda clientes do Brasil, né? Mas eu acho que tu teres afunilado, assim, também para esses clientes dos Estados Unidos também te ensinou muito, né, Nath? Ensinou, meu Deus, é uma bagagem, assim, absurda, né? Porque é como você acabou de falar também, a gente tem que se moldar. Então, a comunicação é diferente, a estratégia de marketing é diferente, tanto o tráfego orgânico como o tráfego pago exige, né, um outro olhar. Então, isso agrega muito. Então, a gente consegue compilar várias estratégias. Então, isso faz toda a diferença hoje na SPD. O meu time, eu realmente cobro muito do meu time para a gente realmente ser especialista na parte de criação de conteúdo, porque acredito que esse é o diferencial, né? Como a gente já trouxe aqui,
o digital, ele apenas reflete as estratégias que a gente faz no off, né? Então, a criação de conteúdo, ela é o gancho que nós precisamos para trazer isso para o digital, para trazer o valor dessa marca, mostrar ao mundo, né, o valor, o conhecimento, o porquê essa marca existe. Então, eu foco muito em estudar a estratégia de conteúdo e a criação de conteúdo das marcas. E inclusive, né, Nath, indo totalmente de encontro com as métricas do digital, porque o digital, ele está pedindo criação de conteúdo, ele está pedindo vídeo, ele está pedindo algo mais elaborado. A gente já não consegue mais atingir, e até a gente fala sobre isso, não é nem questão de viralizar um vídeo, não é isso. É ter um vídeo que tem uma entrega verdadeira e principalmente assim, ó, intencional. Exato. Eu e a Natália, assim, a gente corre de conteúdo sem intenção. Eu tenho desespero, né? Nós temos desespero de conteúdo que basicamente está ali porque amanhã precisa ser postado, né? A gente não trabalha dessa maneira. É algo que eu também... Às vezes o cliente fala na fé, meu Deus, tu quer que eu grave mais vídeo? Tu quer que eu faça mais foto? Tu quer que eu responda de novo isso aqui? Tu precisa E a gente fica, eu preciso de feedback. Eu preciso... Por que a gente fica colhendo isso? Porque a gente não quer um marketing raso. A gente não quer um feed simplesmente cheio de arte, né? Então, assim, claro, a arte tá ali. Eu não tô, pelo amor de Deus, né? Desmerecendo. Não é nesse sentido. Que tenha arte, mas então que sejam intencionais. Então, que tenha conteúdo ali. Que seja algo estratégico. Porque, assim, ó, esse marketing muito informativo, que tem as mesmas coisas que tem no Google. Então, a gente vai pro Google, a gente traz uma informação, a gente pega aquilo, transforma num carrossel e sobe no Instagram. Gente, isso não vende faz tempo. Uhum. Então, eu acho que esse teu posicionamento de criação de conteúdo... Então, realmente, assim... Será que ela quer ser social media da Ferro? Caso se eu fosse seu cliente... Não, agora brincando mais de maneira hipotética. No caso, tu estarias comigo criando esse conteúdo. Traria o roteiro, vem o videomaker e faz toda essa captação de vídeo e de foto. Muito 10, muito bacana. E nada assim é feito da noite pro dia, né? A gente manda o roteiro pro cliente. O cliente, Nath, aqui eu acho que eu não vou me sentir confortável em falar isso. Vamos ajustar. Ou seja, o dia que acontece realmente a criação de conteúdo, já tá tudo alinhado. Já tá tudo alinhado. E isso deixa o cliente bem mais seguro, né? Muito mais seguro, faz total diferença. E o cliente realmente, ele sabe que aquilo ali foi pensado pra ele. Não foi simplesmente feito um roteirinho, se vira aí, seja o que Deus quiser. Não, e o que eu sempre trago para todo o meu time, antes de chegar no cliente, né, é a seguinte, faz parte, uma das nossas premissas, né, de perguntas na criação de conteúdo. Se você acha essa resposta no Google, esse conteúdo não é o conteúdo que vai ter na rede social do cliente. Porque é justamente esse o pensamento que a gente tem que ter. A gente tem que trazer o conteúdo na rede social do cliente, sim. Mas de maneira que seja a cara daquela marca. E não uma resposta comum que você joga no Google e vai aparecer ali nos resultados de pesquisa. Então, acho que isso faz toda a diferença. Porque quando alguém olha um conteúdo feito pela minha agência, sabe que é da minha agência. As pessoas... várias pessoas já falaram assim, eu vi que do feed daqui pra cima não... Tá diferente. Vem assim, que bom. É justamente essa a ideia que a gente tem que passar. E tu sabe, Nath, que me colocando até um pouco no lugar do cliente, isso é uma coisa que eu passo na Ferro. Abrindo um pouco pra vocês, assim, agora, não sei exatamente quando esse podcast vai ao ar, mas essa semana eu contratei uma pessoa pra cuidar do Instagram da Ferro. Ela vai trabalhar dentro da Ferro, claro, né? E ela vai estar comigo também pra poder captar conteúdo. Me colocando no lugar do cliente. Eu tenho muita dificuldade com o feed da Ferro. Dificuldade no seguinte ponto, de terceirizar. Porque o que acontece hoje? O meu feed, ele tem muito conteúdo com o meu cliente. Então, ele tem muita prova social do que eu faço. Ele é um feed de muito relacionamento. Mas ele é um feed que ele não tem várias artes. Porque eu acho muito chato quando eu entro no Instagram de uma agência e tá... 3 coisas que você tem que fazer. O marketing é isso. Você sabe o que é marketing. Você sabe... Cara, não é isso que o cliente quer. O cliente quer o que esse marketing faz por mim. Exato. Não é o que esse marketing é. O que ele pode fazer por mim. O que você, como empresa, pode fazer. Então, agora, realmente, eu tô focada em... Tu me conhece, né? Eu sou extremamente... incomodada em estar acomodada. Eu acho que isso a gente é muito parecida. Então, se eu realmente agora... Nesse segundo semestre, o primeiro semestre eu tinha outros objetivos, que era atingir um determinado objetivo de número de contratos e faturamento,
que, graças a Deus e ao nosso esforço, a gente conseguiu. E esse segundo semestre agora, realmente eu estou focada em acontecer no digital. Inclusive, a gente contratou... A gente está em um projeto, né, de 3 meses com a Duda Gesser, Eduarda Gesser, que é perita em comunicação, porque eu quero estar melhor posicionada. Não que esteja ruim, mas tudo pode melhorar. Então, assim, eu acho que essa nossa linha de raciocínio realmente como agências, de não trazer nada raso, é o que traz o maior diferencial. E eu acho que essa decisão que tu tomou de fazer um dos diferenciais da SPD ser a criação de conteúdo, eu achei incrível, assim, eu acho que... eu tenho certeza que vai ser... Tudo que tu olha hoje, tu pensa assim... Nossa, como eu cheguei tão rápido aqui. Eu tenho certeza que isso vai se multiplicar ainda mais, porque tu é muito determinada. Então, agora começam outros desafios, que é a gestão de time. É um grande desafio. É um grande desafio. Eu falo que um dos meus maiores... Às vezes eu tenho mais questões de gestão de time e gerenciamento de crises internas do que questões com o cliente. Nossa, sim. Então, quando a gente começa a ter mais pessoas, ali às vezes tu tem 2, 3, 4, tu ainda vai, tu começa a ter 10, aí tu começa a pensar em outros pontos, começa a ter que cuidar de outras vertentes do negócio, mas quando a gente vê a coisa acontecer e às vezes a gente olha de fora e fala assim, gente, é a minha agência, é a minha empresa, olha que lindo. Tem uma estrutura, tem um time, tem os contratos, tem os parceiros, tem os fornecedores. Então eu acho que a gente vem aí juntas, né? Cada uma com a sua agência apoiando, e eu acho legal a gente desmistificar isso nesse podcast, de que você tem a sua agência e você não pode, a sua empresa, né, no geral, e você não pode trabalhar com outra. Mas aí a pessoa vê como você trabalha. Gente, existe um Deus, e existe um sol, uma lua e um céu para todo mundo. Então, assim, é muito grande. O mercado tem muita empresa que precisa de apoio. Acho que eu vou ficar pensando, que tu tá dentro do projeto comigo, aí tu sabe como eu faço, o que tem? E outra coisa, a gente tem que se garantir no nosso DNA. Obviamente, é por isso que a gente é uma marca, né? Entendeu? Eu sou uma marca, eu me garanto no meu DNA. E ela se garante no DNA dela. Então, por que eu não vou juntar a minha expertise com a dela? Por que as duas agências não podem faturar dentro de um projeto? Por que nós não podemos assinar o projeto juntas? Sendo que se hoje, dentro do meu time, eu não tenho... E assim, gente, é questão de inteligência também. Quanto custaria ter uma Natália dentro da Ferro? Quanto custaria ter uma Raiane Traspadini dentro da Ferro? Que são as nossas duas agências hoje que trabalham em conjunto. Não tem como. É impagável. E a gente tem que entender isso. Então, você tem o cliente, tem o projeto, chama, faz uma parceria, qual é o seu X, qual é o meu Y, junta, o cliente aceita aquilo dali e o cliente vai ter o melhor. Obviamente. Faz toda a diferença. As agências vão estar no projeto e o cliente vai ter o melhor. Então, eu acho que é legal a gente trazer isso e realmente desmistificar que essa questão de concorrência... Não, essa questão de concorrência e quando a gente tem um problema com isso é porque não há uma lealdade. Obviamente, por isso tem que escolher com quem você... Exatamente, mas sim, é possível trabalhar, além de ter o nosso time, é possível trabalhar com outras agências. E a Ferro é muito grata, assim, pela nossa caminhada juntas. Nossa, faz toda a diferença, né, Tami? E a gente sempre gosta de trazer isso pro cliente, né? Alguns clientes falam, tá, mas ela tem uma agência também? E a gente... Eu falo, sim. Porque é justamente isso, o cliente sentir que, né, nós somos responsáveis por dar o nosso melhor ali. Então, a gente sabe exatamente com que cada uma pode contribuir. E quem realmente sai, quem mais realmente sai feliz da mesa é o cliente, porque ele tem os melhores das duas agências. Sim, ele só tem a ganhar. Obviamente, e a gente não se envolve em um projeto em que a gente não vai conseguir entregar o nosso melhor. Com certeza. A gente sempre conversa antes, né, Nath? Sempre, sempre. Até quando às vezes acontece algum projeto que, assim, de emergência, a gente sempre tenta alinhar, né, Tami, isso antes, pra ver se realmente tá alinhada a expectativa. Porque precisa estar alinhado. Porque senão o cliente fica desconfiado e a gente não consegue trabalhar. Então, a gente sempre gosta de trazer isso pra mesa e realmente falar pro cliente, sim, a Tami tem a Ferro, a Natália tem a SPD, as entregáveis da Ferro vão ser isso, a entregável da SPD vai ser isso, e você vai receber isso. Então, acho que o cliente fica muito mais confiante de que não é qualquer agência que tá à frente do projeto dele. E eu acho que, inclusive, essa semana eu vi uma notícia
falando agora de varejo, só para fechar nesse ponto, que o AliExpress fez uma parceria com o Magazine Luiza, né? Eu vi. Então agora o produto mais premium do AliExpress vai estar disponível dentro do Magazine Luiza. E por quanto tempo eles ficaram se debatendo em força, né? E agora eles entenderam que fazia mais sentido unir, principalmente por causa de lead, né? Então existe uma carteira ali de clientes, né, e fornecedores, eles se uniram. Então, gente, se o Magazine Luiza se une com o AliExpress, por que duas agências não vão trabalhar juntas? Obviamente. É só olhar para o mercado. Eu tô trazendo um exemplo macro, mas é pensar que esses trabalhos em conjunto, quando bem estruturado, né? alinhado, né? Então, em lealdade, a gente consegue trabalhar juntos. Com certeza. E, Nath, o que eu gostaria de ficar aqui horas conversando contigo, porque a gente tem muita experiência, muita troca para trazer, mas a gente vai precisar finalizar essa mesa, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Quais são os sonhos da Natália para o próximo ano? Quais são os sonhos da SPD? Onde que a gente quer chegar? Eu sei que tu tem esse brilho no olhar de quem quer e vai fazer acontecer muito. E eu quero saber dos teus sonhos. Então, também eu tenho tantos sonhos. Mas acredito que um dos principais sonhos realmente seja em ser a minha agência, né? Ser referência, né, no que eu estou trabalhando, para que ela seja a criação de conteúdo. E posteriormente, né, começar a aumentar, né, por conseguir atender maiores clientes, porque hoje eu tenho uma limitação de atendimento de clientes, porque tudo que eu me proponho a fazer, eu sei que eu vou entregar o meu melhor, então eu quero poder replicar as estratégias do que eu faço para que mais marcas consigam ser atingidas pelo teu trabalho. Exato, porque eu sei o quão fundamental é o que a gente faz, né? A gente sabe o quanto as marcas precisam do que a gente faz, e é por isso que a gente está aqui, né? O que nos move é a transformação, é o que a gente pode tocar, é o que a gente pode transformar. Então eu quero fazer a minha agência conseguir atender mais clientes no Brasil, fora do Brasil, onde eu estiver, que ela seja uma agência nômade. É esse o meu foco. Eu realmente quero poder trazer a minha agência para qualquer lugar em que eu esteja. Se amanhã eu estiver nos Estados Unidos, que seja lá. Se no outro dia eu estiver na Europa, que seja na Europa. Mas que qualquer lugar que eu estiver, que a minha agência consiga impactar de alguma forma. Alguma marca que queira ver, né, se perpetuar no mercado. Enfim, eu acredito que isso é o que realmente hoje está assim no meu coração, muito forte, e eu sei que eu vou conseguir, porque, né, se a gente tem... Tu vai, com certeza. Se a gente tem a certeza, a gente trabalha para isso, a gente consegue, né? Não tem como ser um resultado diferente. Teu DNA de marca é muito forte. Eu tenho muito, muito orgulho, assim, da tua caminhada, de ver o teu crescimento. Eu também estava lá, né, quando tu era social media da Ferro. Então, assim, ver o quanto tu tem cada vez estudado mais, implementado os teus processos e te trazer aqui também nessa mesa, também é uma maneira de as pessoas, né, da nossa audiência verem isso, o quanto é possível crescer junto, e te dizer que nunca te vi e não te vejo como uma concorrente, não por questão de capacidade, mas sim por questão de nós sermos tão alinhadas. Então eu não te vejo como uma concorrente, porque eu sei que o mercado, ele tem cliente, ele tem muito cliente, e cada uma tem o seu diferencial, tem o seu DNA de marca, e gente, quando nos juntamos para um projeto, é o melhor dos mundos, né, Nath? Sempre. É muito gostoso. Com certeza. Né? E é por isso que a gente ainda trabalha juntas, né? Porque eu não abro mais a minha agenda para outros parceiros justamente por isso. Não chamem a Natália, não, brincadeira, gente. Parceiros, agências. Agora é fácil, né? Agora viu aqui o podcast. Ah, olha só, a Tami não faz tudo sozinha. Ela tem parceiros. Agora eu vou contratar a Natália. Não. Cheguei antes. Comprei na planta, tá bom? Né, Nath? Comprei na planta, vocês não veem não. Tá? Agora que a gata tá estourada, projetinho só comigo. Cadeira. E uma das pessoas, assim, que mais me motivou justamente a ir atrás desse sonho que sempre foi ter a minha agência, foi você. Porque eu via Ferro, assim, e via... Eu acompanho, né, Tami? Acima de tudo, nós somos amigos, a gente sabe da batalha de todos os dias. Postei um Reels hoje, 7h30 da manhã, primeira pessoa que curtiu. Eu sempre curto as coisas da Ferro. E eu não tenho... é como a gente sempre fala, né? Nós
não nos vemos como concorrentes, nos vemos como aliadas. Então, eu sempre vou aplaudir tudo que eu ver de maravilhoso, porque tudo que a Ferro faz é muito lindo, né? Então, as entregáveis ali, eu tô sempre acompanhando, tô sempre curtindo. E eu sei que isso faz toda a diferença no nosso profissional, no nosso pessoal também. E eu não tenho medo nenhum de falar. Eu já fui social media da Ferro, cresci com a Ferro, hoje trabalho em parceria com a Ferro. E não tem essa rivalidade, né? Não, jamais seremos rivais, porque a gente ganha muito com essa troca. Muito. E eu sei que... Muito aprendizado e muito dinheiro. A gente gosta, né? A gente precisa. As gatas têm um gosto caro. Nisso a gente também é parecida, né? Tudo que a gente gosta custa alguns milhões. Alguns milhões. Mas faz parte, né? Também é isso também que nos move, né? Com certeza. E a gente entregar cada vez mais e melhor. E eu queria muito te agradecer por esse convite. Graças a Deus o podcast conseguiu sair, né? Gente, assim, ó. Tava difícil. Tava mais fácil receber o prefeito aqui do que a Natália. Não tava conseguindo, saber, não conseguia um horário pra mim. Mas fiquei muito feliz. Certo, tô muito feliz. Deu tudo certo. Minha eterna gratidão por um dia tu ter aberto as portas da tua agência. Tu merece. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente muitas coisas teriam sido diferentes, né? Então, eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive. Fico muito feliz, né, de saber que eu consegui sair e deixar essa porta aberta, porque eu sempre carreguei isso comigo. Mais do que isso, né? Deixou a porta aberta e deixou muitas melhorias pra marca. Subiu a nossa régua. Eu acho que esse é o nosso propósito, né, Tami? Qualquer lugar que a gente passar, a gente deixar coisas boas. Eu acho que se a gente conseguir, cada pessoa que passar por nós, cada empresa que passar por nós, a gente conseguir deixar um pedacinho da gente, já, né, Deus já tocou valeu. na gente, já valeu. Então, eu sou, né, muito grata a esse momento. Acredito que esse podcast vai servir de inspiração para muitas. Verdade. Para muitas social medias aí que estão querendo iniciar. E eu quero deixar até um recado aqui para quem tá pensando em começar nessa área, para não pensar muito. Porque se a gente pensar muito, a gente não faz nada. E foi no medo mesmo, foi apenas na coragem, mas muito medo em que eu consegui. E muito estudo. E muito estudo. Estudem, não sejam apenas fazedoras de curso, mas que sejam fazedoras de atitudes também, né? Porque só o estudar não vai te fazer chegar onde você quer. Eu estudo, sim, mas eu também executo estudo muito. E aplico. Então, acho que esse é o diferencial. Estudar e executar. Só estudar não adianta ficar carregando ouro pra si, né? O mundo não vai ver. Então, eu deixo esse recado para quem tá começando, para quem já está pensando, ou para quem tá pensando em desistir, não desista. O início é difícil. É muito especial a nossa área, né? Gente, é uma cachaça isso aqui. Eu amo de paixão. Tem dia que eu tô bem doida. Tem dia que eu mando áudio pra Natália. Ai, Natália, meu Deus, tu não tem noção. E, né, a gente desabafa muito. E tem todas as questões, mas no fim é muito recompensador. Eu acho que quando a gente faz com amor, com carinho, por mais que tenham todos os desafios. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E eu acho que quem tem bom coração, né, quem é honesto, Deus também vai propiciar esses encontros, como propiciou o nosso. E eu queria muito te agradecer por ter vindo. Obrigada. Eu acho que daqui a um tempo tem que ter o 2. Porque a gente trabalha tanto junto, tem tantas coisas, e eu sei que a gente vai crescer tanto ainda. E eu acho que num outro momento a gente pode vir para uma próxima mesa. E quero aproveitar também, quem tiver dúvidas, curiosidades, né, Nath? Sim. Pode deixar aqui nos comentários do nosso vídeo no YouTube. Na íntegra, também se inscrevam no canal. E podem deixar um comentário aqui que a gente vem, a gente responde. Ou depois a gente pode fazer uma live juntas, com dúvidas, com curiosidades. Que as gatas são marqueteiras, tá? Elas temos muitas coisas. Não tem problema de exposição. Né, Nath? Obrigada também. Foi muito bom te ter aqui. Tô muito feliz que tenha dado certo. E, gente, é isso. Natália Spuldaro na nossa mesa. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Se inscrevam no canal, como eu disse agora. E fiquem de olho quinzenalmente, às vezes uma vez por mês. Depende, porque a agenda é muito lotada. A gente quer estar sempre gravando para subir quinzenal. Estamos tentando, já estamos há meio semestre, subindo sempre episódios quinzenais. Estamos dando nosso melhor para isso, para trazer conteúdo para vocês, informação, história, entretenimento e muito marketing. É isso, um beijo. Fiquem com Deus.